O Alienista, conto de Machado de Assis. Nós estamos agora no vídeo de número 29, terminando a 7ª parte deste conto. Toda a gente advertiu no absoluto silêncio desta proclamação acerca da Casa Verde. E segundo uns, não podia haver mais vivo indício dos projetos tenebrosos do barbeiro. O perigo era tanto maior que, no meio mesmo desses graves sucessos, o alienista, no meio dessa revolução que aconteceu ali, o alienista metera na Casa Verde umas 7 ou 8 pessoas, entre elas 2 senhoras, sendo um dos homens aparentado com o protetor, com o Porfírio. Lembre-se que agora o Porfírio tem um título, né? O protetor. Não era um repto, ou seja, uma provocação, um desafio, um ato intencional, mas todos o interpretaram dessa maneira, e a vila respirou com a esperança de que o alienista, dentro de 24 horas, estaria a ferros e destruído o terrível cárcere. Perceba, imaginemos, agora nós estamos falando sobre a relação entre Estado e ciência, né? O Estado tendo o poder, é claro, político, poder bruto, né? Poder real, né? Que a gente chama. Então ele pode te prender, ele pode pegar uma arma, pode dar um tiro em você. E a ciência com o poder o poder aí vou colocar poder intelectual, né? Mas não é esse o caso aqui, né? É só autoridade, é só o status de poder supremo intelectual. Repare como esse casamento pode dar muito certo se o Estado for idôneo, se a ciência, se o cientista for idôneo. Dá menos certo se for o caso aqui. A ciência é idônea. Lembre-se, não é isso que a gente critica do alienista, né? E o Estado só está pensando em poder, né? Então já não dá muito certo. Agora pense na seguinte situação. Imagine se o Bacamarte não tivesse essa sua honestidade. Ele, junto com o Porfírio, poderia fazer poderia efetivamente estabelecer a mais perfeita das ditaduras ali, perfeita no sentido de conseguir oprimir com muito sucesso, né? Porque você tem o poder, as armas, e você tem o discurso para fazer isso. E você não vai chamar opressão de opressão, né? Você chamaria opressão de ciência, né? Nesse caso. Mas nós temos sorte. O Bacamarte é alguém idôneo e ele acabou até mandando prender pessoas próximas do Porfírio, do protetor, né? Então a gente tem essa luta entre ciência e Estado. Mas não era um repto, um ato intencional. Mas todos os interpretaram dessa maneira, e aí a vila pensou, não, então vai fechar mesmo a Casa Verde. O dia acabou alegremente. Enquanto o arauto da matraca ia recitando de esquina em esquina a proclamação, o povo espalhava-se nas ruas e jurava morrer em defesa do ilustre Porfírio. Poucos gritos contra a Casa Verde, prova de confiança na ação do governo. O barbeiro fez expedir um ato declarando feriado aquele dia e entabulou negociações com o vigário para a celebração de um Te Deum. Te Deum é um tipo de ritual de ação de graças. Eu explico melhor no final. Tão conveniente era aos olhos dele a conjunção do poder temporal com o espiritual. Mas o padre Lopes recusou abertamente o concurso. Curso de correr com, né? Ou seja, a cooperação aqui, né? Em todo caso, Vossa Reverendíssima não se alistará entre os inimigos do governo, disse-lhe o barbeiro, dando à fisionomia um aspecto tenebroso.
Ao que Padre Lopes respondeu sem responder. Como alistar-me se o novo governo não tem inimigos? Então não se colocou. Muito esperta a resposta dele. O barbeiro sorriu. Era a pura verdade. Salvo o capitão, os vereadores e os principais da vila, toda a gente o aclamava. Os mesmos principais, se o não aclamavam, não tinham saído contra ele. Nenhum dos almotacés, que são esses inspetores, né, que são encarregados ali de cobrar taxas e etc. Nenhum dos almotacés deixou de vir receber as suas ordens. No geral, as famílias abençoavam o nome daquele que ia, enfim, libertar Itaguaí da Casa Verde e do terrível Simão Bacamarte. Leitura acaba aqui. Se você estiver interessado na leitura, pode pular o restante do vídeo. Mas eu tenho que conversar com você sobre esse Te Deum, que é uma coisa muito interessante. Então vamos lá, né? Antes do Te Deum, a gente tem Reptar, né? Não raptar, mas Reptar, né? Eu coloquei... Bom, Reptar é desafiar, né? Provocar. Eu coloquei aqui uma coisa que geralmente eu faço e vou te dar essa sugestão, né? São muitas palavras, né? Tanto palavras mais antigas como palavras mais recentes, quando a gente está lendo os grandes autores. E é comum a gente se perder um pouco, esquecer essas palavras, né? Então o que eu faço? Eu faço o que eu chamo de dicionário literário, que é um modo de você... O nome não é bom, mas é um modo de você tentar internalizar as palavras que você está adquirindo, né? Dicionário de literatura, dicionário baseado na literatura, eu falei que o nome não era bom. Então o que você vai fazer? É simples. Você vai encontrar os livros que você já leu, e livros esses que você respeita, né? E você vai pegar eles em PDF. Não é difícil achar esses PDFs na internet, não é difícil mesmo. Se precisar de ajuda, me mande uma mensagem que eu te ajudo. E aí você vai abrir um arquivo do Word mesmo, né? Ou qualquer processador aí que você tem, e você vai copiar os livros inteiros e colocar nesse mesmo arquivo. No final das contas, você vai ter lá um PDF com algumas milhares de páginas, né? Acho que o meu arquivo de PDF deve ter lá umas 40, 50 mil páginas. Então perceba, você tem vários livros num arquivo só, né? Não é o arquivo de PDF, porque ele vai tirar do PDF o arquivo lá do Word. Depois você vai usar a busca do Word para achar a palavra que você quer praticar. Okay? Então, em vez de só ficar vendo o dicionário e a definição mais uma vez, você vai ver, por exemplo, o Machado de Assis usando essa palavra no Memórias Póstumas, no Dom Casmurro, numa crônica que ele escreveu. Aí você vai ver o Aloysio Azevedo usando essa mesma palavra. Eu aconselho você fazer isso com livros que você já leu, porque aí você vai relembrando não só palavras, mas até as histórias. Tudo vai ficando muito fresco na tua mente, né? Isso é uma coisa legal. Então vamos lá. Eu peguei a palavra reptar e coloquei no meu arquivo, né? E aí, é claro, eu não vou ler tudo porque é contexto demais, mas vamos lá onde que a palavra apareceu, né? Convidando-os a dançar com ela na roda da ciranda, na cirandinha a cirandar em desafio e répito. Qual deles capaz de lhe arrebatar as flores de laranja e a virgindade, desfolhando a grinalda e Dona Flor? Uma coisa, é claro que vai dar... Você vai dar um determinado desconforto, porque você vai falar, mas o que está acontecendo? Lembre-se, o teu objetivo, se você aceitar fazer esse exercício, é só entender o que a palavra em questão, ou seja, reptar, né? Reptar, está fazendo aqui.
o contexto dessa palavra está claro. A gente não sabe quem que é essa menina, bom, Dona Flor, mas a gente não sabe que momento tá, quer dizer, se você ler o livro você vai conseguir lembrar, mas o objetivo ela estava lá em desafio e repto, dançando para ver quem que ia tirar a sua virgindade. Próxima passagem, né? Reptava-os com o seu canto de convite e os retava com sua dança de frete, a rebolar as ancas, os quadris e o busto em meneios lascivos de rameira, trazendo-os um a um ao centro da roda com umbigadas como a mais oferecida das mulheres fáceis. Vamos para um contexto mais heróico, né? A passos largos, Ajaz o procura, primeiro reptando-o, : vem para perto, demônio, por que procurar meter medo nos combatentes aquivos? Não somos na guerra inexpertos. O que sofremos agora é castigo de Zeus tão somente. Sei que alimentas há muito a esperança de um dia destruíres nossos navios. Contudo, ainda temos defesa nos braços. Então fica o exercício para você. Depois tem o Te Deum. Né? O que é o Te Deum? Na verdade, ele vem de Te Deu laudamus, que em latim é vós, ó Deus, louvamos. Né? É um hino cristão, tradicionalmente datado do ano 387 d.C., quando da ocasião do batismo de Santo Agostinho por Santo Ambrósio. O hino é usado principalmente na liturgia católica como parte do ofício de leitura da liturgia das horas e outros eventos solenes de ações de graça. Eventos solenes de ações de graça é o que está em jogo aqui, né? No último dia do ano, as leis eclesiásticas concedem aos católicos a indulgência plenária nas condições usuais, se estes recitarem Te Deum em público no Réveillon, como gratidão de Deus pelos benefícios dele recebido durante o ano que finda. No cristianismo, a gratidão sincera e cordial é considerada a chave para se receber mais dadivosos benefícios de bondade divina. Por isso, nada mais justo, digno e necessário essa demonstração de ação de graças por parte do fiel. O hino é encontrado também na inódia, ou práticas litúrgicas de outras igrejas cristãs, incluindo o livro de oração comum da igreja anglicana, as matinas luteranas e, de modo menos regular, em outras denominações protestantes e evangélicas. Então a gente tem mais coisas ali, mas o mais importante, eu coloquei o link se você quiser ler tudo, né? Em agradecimento a Deus por uma bênção especial, era usado, como a eleição de um papa, a consagração de um bispo, a canonização de um santo, uma profissão religiosa, a publicação de um tratado de paz, uma coroação real, etc. E aí a gente entende o propósito do Porfírio, na verdade não vamos chamar de Porfírio, vamos chamar do protetor, né? Ele quer dar todo esse status de pompa, né? Então a gente usa o Te Deum quando acontecem essas coisas muito importantes, né? E aí eu coloquei o próprio Te Deum aqui para você. Não sei se vou ler, acho que não, só o comecinho. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, glorificamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós todos os anjos, os céus e potestades, a vós os querubins e serafins sem cessar proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Repletos estão os céus e a terra da majestade da vossa glória. O glorioso coro dos apóstolos, a venerável assembleia dos profetas, o exército brilhante dos mártires e a santa igreja por toda a orbe da terra vos louvam. Pai de imensa majestade, e vosso adorável, verdadeiro e único Filho, e também a vosso Espírito Santo Consolador, vós sois reis da glória, ó Cristo, vós, sempre eterno Filho do Pai, vós tomamos a peito
tomando a peito, resgatar o homem, não tivestes asco ao seio da Virgem. Vós, vencendo a morte, abristes aos crentes o reino dos céus. E assim continua, né? Só quis dar um gosto, né, do tipo de linguagem, né? E aí ele termina com uma oração, né? Deus, cuja misericórdia é sem limite e infinito o tesouro da vossa bondade, agradecemos a vossa majestade os dons concebidos. Pense essa oração sendo rezada depois da batalha gloriosa do Porfírio, né? Agradecemos a vossa majestade os dons concedidos. Suplicamos vossa clemência e, pois que nada recusais, disponde-os para os prêmios eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bom, a gente viu também o vocábulo concurso, né? Já deixei explicado: cooperação, participação numa ação em comum, né? Prestar o seu concurso ao desenvolvimento de um plano, né? Então não é uma prova. Também vimos almotacel. Almotacel é a mesma coisa que almotacé, né? Então o que é? Inspetor encarregado da exata aplicação dos pesos e medidas e da taxação e distribuição dos gêneros alimentícios. No Brasil, no período colonial, isso é importante, os amotacés exerciam duplamente as funções administrativas e judiciárias, não sendo possível na prática a distinção de uma e outra função. Cabia-lhes o julgamento das infrações de postura, aferição de pesos e medidas, questões concernentes a paredes de casa, quintais, portas, janelas e eirados. Ou seja, todo julgamento ali, a função jurídica, mas de questões, sei lá, talvez a gente poderia colocar questões civis, assim, né? Não questões criminais, era o almotacel ou almotacé que fazia. Por isso que era tão importante para o protetor ter o apoio deles, né?